Espera que eu vou fazer um negócio. Vamos lá, corrigir a prova 51 e 52 de português. E o primeiro texto, o pai dos burros agora é eletrônico. Ela ia passando na rua 1º de março, no centro do Rio, quando plaft, um dicionário jogado lá do alto, instalou na calçada pertinho dela. A mulher registrou queixa na secretaria do edifício. Depois do acordo ortográfico, os dicionários estão na ordem do dia. Fiz uma crônica sobre o assunto e Rogério Frota Melzi, diretor de operações da Estácio, como sempre irônico e bem-humorado não perdeu o hífen, olha lá, lembrou que o estrago seria menor se a edição atirada pela janela fosse eletrônica. De fato, faz diferença receber um CD ou um volume de milhares de páginas na cabeça. Disse a ele que era um bom mote para mote é tema, tá? Que era um bom tema para uma nova crônica. Afinal, o pai dos burros perdeu os 2 hífens e agora é também eletrônico. E hífen no singular tem acento, mas hífens no plural não. Então, olha só que legal, né? Depois eu te passo, Ana, tá bom? Então, aqui para nós, para vocês, começou aqui nesta questão. Beleza? Estão lembrados? Em dicionários, as palavras explicam o significado de outras palavras. Neste texto, o autor também dá explicações sobre a língua portuguesa no seguinte trecho. A. Ela ia passando na rua 1º de março, no centro do Rio, linha 1. B. Um dicionário jogado lá do alto instalou na calçada, linha 2. C. A mulher registrou queixa na secretaria do edifício, linhas 2 e 3. D. Faz diferença receber um CD com um volume de milhares de páginas na cabeça, linha 7 e 8. Ou E. Hífen no singular tem acento, mas hífens no plural não. E aí, aonde que está a explicação da língua portuguesa? Qual a alternativa? Letra E. Letra E, muito bem, Otávio. Tem certeza que essa é a primeira questão? Não é? Não foi a primeira para vocês? Olha, eu acho que não, professora. Volta um pouco. Deixa eu ver se eu me lembro. Oito questões dessa prova, da 13 a 20. Lembrou, Júlia? Não, professora, eu não anoto o número das Ah, tá. Mas é aqui mesmo. Júlia, o que você pode me dizer aí? Prof, eu não Começou fiz daí, professora. terça-feira. Eu lembro. Começou aí nessa questão porque eu lembro. Infelizmente eu tava fazendo, eu lembro. E eu sei que eu acertei. Professora, eu não sei se... Essa primeira questão aí. Peraí. Essa é a primeira. Vocês estão lembrados? Ou foi a outra prova? Não, tem que ser essa, pessoal. Vocês lembraram? Não, foi essa. Foi essa, Cauã? Foi essa. Eu lembrei. Primeira questão. Então tá. Foi. Então vamos lá. Questão número 2 aí, que para vocês, que lá na prova estava 14, mas é a 2. Analise as seguintes afirmações do texto 4 e conclua. Presta atenção. 1. Depois do acordo ortográfico, os dicionários estão na ordem do dia. Linha 4. O vocábulo destacado depois apresenta uma relação semântica de tempo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, professora, porque depois é um tempo, vai ser depois. Isso, garoto. Muito bem, verdadeiro. 2.
Em diretor de operações da Estácio, linha 5, há uma explicação de quem é Rogério Frota Melzi, e, por isso, é obrigatório o emprego das vírgulas nesse trecho. Tá certo ou tá errado? Olha, professor, errado. Tá errado. Se você pedir assim, por assim, Rogério Frota Melzi, que é o diretor dos operações de Estácio, não precisava pôr vírgula. Olha só, vamos na 5. Vamos lá na linha 5. Depois do acordo ortográfico, os dicionários estão na ordem do dia. Fiz uma crônica sobre o assunto. Hoje eu estou trocando tudo. E Rogério Frota Melzi, diretor de operações da Estácio, aqui tem uma vírgula para explicar, né? Há uma explicação de quem é Rogério Melzi. Tá errado ou tá certo? Tá certo isso, professora. Tá Aqui certo. Eles estão dizendo quem é o Rogério. Ele é diretor de operações da Estácio. Então, essa vírgula Não é obrigatório ali a vírgula. é obrigatório o emprego das vírgulas nesse trecho que eu acabei de ler. É verdadeiro. Então, a gente já tem a 1 e a 2 aqui como verdadeiro. Vamos Então, lá. já elimina a letra A letra C e a letra D. Então, a gente já vai eliminar aí, mas vamos continuar aqui. De fato, faz diferença receber um CD ou um volume de milhares de páginas na cabeça. A expressão em destaque confirma o que foi dito no período anterior? É um fato que faz essa diferença, verdadeiro ou falso? Falso. Falso? Eu acho que é verdadeiro. Quem mais pode me responder? Verdadeiro. É verdadeiro, muito bem, Cauã, é verdadeiro. Afinal, o pai dos burros perdeu os 2 hífens e agora é também eletrônico. O vocábulo destacado apresenta a ideia de finalidade. Esse, afinal, apresenta ideia de finalidade? Não. Não, é falso. Então, aqui a gente tem como verdade a 1, a 2 e a 3. A alternativa correta é a B de bola. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Aninha, Júlia, alguma dúvida? Não, Sem dúvidas. nenhuma. Vamos lá. Questão número 3. O pai dos burros agora é eletrônico. Faz uma referência popular ao fato de as pessoas consultarem dicionários por desconhecerem a língua portuguesa e de esses livros serem agora encontrados no meio eletrônico. E aí, tá certo ou tá errado isso aqui? Faz a essa referência? O pai dos burros, que agora é eletrônico, faz referência, uma referência popular, para que as pessoas consultem dicionários por desconhecerem a língua portuguesa e de esses livros serem agora encontrados em meio eletrônico? Sim ou não? Não. Não. Não, não e não. B, dicionários. Trazerem significados que as pessoas desconhecem. E de esses livros não serem mais impressos hoje? Não, falso. Burros eletrônicos se refere a isso? Não. C, dicionários. Trazerem significados que as pessoas desconhecem. E de esses livros existirem hoje apenas em celulares? Não é apenas. Isso aí, Júlia, não é apenas. Pessoas consultarem dicionários por serem ignorantes e de esses livros serem encontrados apenas em computadores? Não. Não, porque ainda vem também páginas como fala? Tipo livro, né? Impressos. Não é só em celular, não é só em computador, isso. Porque fosse
apenas em computadores, então, Isso. telefone, impresso, revista. Isso. E a alternativa E, que é a correta aqui, né? Dicionários trazerem palavras e significados que as pessoas desconhecem e de haver a possibilidade de esses livros serem, hoje, também eletrônicos. Agora sim, né? Essa aqui também estava muito fácil, né, pessoal? Mamão com açúcar, como diz o aluninho da manhã, o Nicolas. Questão 4. No primeiro período, para tornar a cena apresentada mais real e mais viva, o autor se utiliza de recursos linguísticos, tais como, lembra que lá no começo ele diz assim, ó, ela ia passando na rua 1º de março, no centro do Rio, quando? Plaft, um dicionário jogado lá do alto. Beleza, vamos lá. Nesse primeiro período que eu acabei de ler, para tornar a cena mais viva e real, ele vai utilizar desses recursos linguísticos. Letra A, é a onomatopeia Plaft relacionada com o estalo do dicionário na calçada? Sim ou não? Sim. Nós temos uma onomatopeia quando diz Plaft? Sim. Nós temos, lembra das onomatopeias? Geralmente tem nas histórias em quadrinhos da Mônica, Cebolinha, do Armandinho, né? Não é a B, porque não é uma descrição detalhada do espaço e do tempo em que a crônica se passa. A onomatopeia Plaft, relacionada com o barulho do livro que cai na cabeça. Não caiu na cabeça, caiu na calçada. Caiu na frente dela. Caiu na frente Isso. dela. Não é a D, porque não é uma descrição detalhada da personagem que passa na rua no centro do Rio, e descrição detalhada do momento do dia em que a crônica é narrada. Então, alternativa A, a da quarta questão. Beleza? Estudos comparam compreensão de texto de quem lê livros eletrônicos e de papel. O hábito de ler em meios digitais ainda é minoritário. Então, são poucas pessoas que têm o hábito de ler em meios digitais. Menos de 5% dos livros vendidos hoje no Brasil são e-books. Enquanto o número nos Estados Unidos chega a 25%, muito maior, né? Mas cada vez mais pessoas aderem aos livros eletrônicos. Faz alguma diferença para o bem ou para o mal? Comparações entre os dois tipos de leitura indicam um empate técnico. Por um lado, é possível que ler uma narrativa num rereader atrapalhe um pouco a percepção que a pessoa tem da estrutura da história, ainda que não interfira em outros aspectos. Por outro lado, a possibilidade de personalizar detalhes do texto parece ajudar quem tem dificuldades de ler no papel. Então, a gente tem o lado bom e o lado ruim dos dois. A ligeira desvantagem do leitor digital foi identificada num estudo liderado por Anne Madden, da Universidade de Stavanger, na Noruega. Ela dividiu 50 estudantes em 2 grupos. Um tinha de ler a versão em papel de um conto, enquanto o outro lia o texto num rereader Kindle. Depois, tinham de responder a perguntas sobre o conto. A percepção sobre os personagens da narrativa, por exemplo, não variou de forma significativa entre os grupos. E sobre objetos da história foi até melhor entre quem lia via rereader, mas os usuários do Kindle sofreram mais para identificar a sequência correta de acontecimentos na trama. Já a equipe de Matthew Schnaps, do Departamento de Educação Científica do Centro de Harvard-Smithsonian de Astrofísica nos Estados Unidos,
trabalhou com mais de 100 adolescentes com dislexia. A comparação foi entre ler em papel e em iPods Touch, configurados para mostrar de 2 a 3 palavras por linha em letras grandes. O resultado: os adolescentes com mais dificuldade para captar o som das palavras, bem como os que tinham menos capacidade de atenção visual, tiveram melhora significativa na velocidade de leitura e na compreensão. A possibilidade de personalizar os aparelhos é um dos trunfos dos e-readers, afirma Carla Viana Coscarelli, especialista em letramento digital da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Do ponto de vista da acessibilidade, isso é um achado. O mesmo vale para a conversão de texto escrito para áudio, no caso de leitores com deficiência visual. Compara. No entanto, no caso de leitores sem grandes dificuldades, ela aponta que não há diferença entre os meios. O trabalho cognitivo de fazer interferências e perceber ideias implícitas é o mesmo, diz. A situação ainda é muito fluida, porque os dois tipos de leitura continuam misturados, e essa transição vai ser demorada, diz Ana Elisa Ribeiro, professora do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Está vendo a vírgula aqui para especificar quem é a Ana Elisa? Então, ela é obrigatória lá da pergunta anterior. Uma das variáveis que influencia os hábitos de leitura é a relação da pessoa com cada tipo de livro. E-readers e tablets têm tido impacto grande em quem lê textos acadêmicos. Nesse caso, a tendência é trabalhar só com o formato eletrônico. Por outro lado, vi um estudo interessante com romances populares femininos. Nesse caso, as pessoas tendem a comprar em papel uma grande quantidade de títulos, em especial os preferidos delas, diz Ana Elisa. Também não parece haver diferença no tempo de leitura entre os livros digitais, impressos, ou mesmo no nível de concentração. Mesmo que você esteja ouvindo música e lendo no tablet ao mesmo tempo, sua atenção só vai ter um único foco, exemplifica Ana Elisa. É uma faca de 2 gumes. Outros aplicativos podem acabar tirando você do texto, mas você também pode usá-los para procurar uma palavra no dicionário, acessar vídeos ou blogs sobre o tema. A experiência de leitura não necessariamente fica mais dispersa, pode se tornar mais aprofundada. É um texto grande, cheio de informações, que se caísse numa prova tinha que ler várias vezes, e vem o vocabulário. Aplicativo é um programa de computador concebido para acessar dados eletronicamente. Os blogs, páginas da internet em que são publicados conteúdos diversos. Cognitivo, relativo ao processo mental e percepção, memória, juízo e ou raciocínio. E-book, livro eletrônico. E-reader, aparelho projetado para leitura digital. iPods Touch, aparelho eletrônico que é utilizado por meio do toque. Kindle, aparelho eletrônico para ler livros digitais. E tablets, tipo de computador portátil de tamanho pequeno, fina espessura e com tela sensível ao toque. Ufa! Questão número 5, certo? Sim, Certo. professor. A partir da leitura atenta do texto 5. Leitura atenta. Estiveram atentos? Marque a única assertiva correta. Vamos lá.
Marcelinho chegou, muito boa noite. Júlia Gabriele também. Então, nós fizemos essa leitura e vocês teriam que ter marcado a alternativa correta, que é a letra... Vamos lá. Prof, na quinta questão, eu marquei a letra D de dado. Eu marquei a letra B de bola. Quem mais? Cauã. Aninha. Por quê? Luiz Eu Otávio. não fiz essa prova, professora. A Aninha não fez também, nem a Júlia. A Júlia fez só matemática. E a Júlia Gabriele? O Luiz Otávio? Marcelinho? Olha só. Eu também fui de B. Foi de B? E o Luiz Otávio? Também. De B? Ai, meu Deus do céu. Aí eu choro, não é a B. De acordo com as ideias do Só porque você pediu para a gente responder. no futuro, todos os leitores optarão por ler e-mails digitais. Ai, 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 ainda vai demorar muito isso daqui, diz lá no texto, mas muito, muito, muito. Mas o último parágrafo apresenta vantagens da leitura digital em relação aos livros impressos. E quais são as vantagens? Por que que a gente vai usar também? Porque nós podemos estar lendo o texto e aí eu abro uma tela ali mesmo para procurar no dicionário uma palavra que eu não sei. Eu posso ouvir a música, eu posso abrir outros sites lendo e com o livro aberto. Então, a alternativa correta aqui é a C, de casa. Não, professora, eu falei errado. Eu marquei a C mesmo. Ah, muito bem, Luiz. Pro, Ah, então, na prova, quando você não sabe o significado de alguma palavra, a gente não pode marcar a questão que a gente não sabe, né? Mas e se, tipo, tiver uma palavra que você não sabe o significado, mas o resto da questão você entendeu e parece ser correto, mas você não sabe o significado? mas o que que a gente tem que fazer quando a gente tem dúvida de uma palavra? Eu, por exemplo, já fico com o dicionário aqui aberto. Ó, já deixo aberto aqui o dicionário, porque a qualquer momento eu vou ter dúvida em alguma palavra. Isso é normal, porque quantas Professora, palavras mas no dia da prova, pro nota 10, pode, né? professora. Não, a Pro entende, eu sei que não pode. Eu estou querendo dizer que no dia a dia, como a resposta diz, né? As vantagens da leitura digital é que você pode abrir vários links dentro da própria leitura. Por isso que a assertiva é a alternativa C. Beleza? Mas na prova, infelizmente, não pode usar o dicionário. Poderia, né? Eu achava Deveria que poder. deveria. Questão número 6. Do ponto de vista da acessibilidade, isso que está sublinhado é um achado. O termo destacado se refere a quê? Ou ao possibilidade de personalizar os aparelhos, sendo esse um dos trunfos do Reader. B, configuração para mostrar de 2 a 3 palavras por linhas em letras grandes. Lembrando que a gente está falando de acessibilidade. Lembra que ali para os cegos, para aqueles que têm dislexia, que ela citou ali no texto, né? Melhora significativa na velocidade de leitura e também na sua compreensão acerca do texto. Responde isso à acessibilidade. Letra D, a conversão de texto para áudio, no caso de leitores portadores de deficiência visual, ou trabalho com mais de 100 adolescentes com dislexia, dificuldade de leitura e de escrita. O que vocês marcaram aí? Pro, eu marquei a letra D. Quem mais pode me dizer? Professora, eu marquei a letra B de bola. B de bola. Letra A. A Júlia Gabriela marcou. Letra A. Cauã, Eu letra marquei a A. letra B. O Ângelo B. E o Marcelinho? Eu A. Ah, muito bem, alternativa A, que é a correta.
possibilidade de personalizar os aparelhos, sendo esse um dos trunfos do Reader. Se acessibilidade é porque vai personalizar para as pessoas que têm deficiência. Beleza? Vamos lá. Alguma dúvida até agora? Questão 7. Marque a opção em que a palavra expressão destacada estabeleça o mesmo valor semântico do termo destacado em tinha de ler a versão em papel de um conto, enquanto o outro lia o texto num Reader Kindle. Esse enquanto dá a ideia de que? O que vocês marcaram aqui na alternativa, na questão número 7? Olha, professora, essa eu marquei Eu A. marco- Eu também. Professora, D eu de dado. Letra A. D de dado. D de dado? Quem mais? Pode me dizer, Júlia, Gabriele. D de dado. Julinha e Ana Beatriz, pode responder agora, sem problema nenhum. Esse enquanto dá ideia de tempo e de proporção. Então, olha só. A gente tem aqui, enquanto um tinha de ler a versão em um papel de um conto, o outro lia num Reader. Qual você marcou, Marcelo? Olha só, letra A. O hábito de ler em meios digitais ainda é minoritário, mas cada vez mais pessoas aderem aos livros eletrônicos. Aqui não está dando uma ideia de tempo. B, a percepção que a pessoa tem da estrutura da história, ainda que não interfira em outros aspectos. É como se a pessoa tem a estrutura da história ali dentro daquele notebook, lá no Reader, né? Ainda que não vai interferir. A gente tem uma ideia de tempo agora? Qual a alternativa que está dando ideia de tempo, pessoal? C. Letra C, que é a correta. Depois, tinham de responder a pergunta sobre o conto. Por que que não acertaram? Porque precisa saber na ponta da língua as conjunções, beleza? Questão número 8. A partir da abordagem do tema leitura nos textos 1, 2, 3 e 5, marque a alternativa correta. Vocês tiveram lá na hora da prova os textos 1, 2, 3 e 5? Sim. Vocês lembram qual alternativa vocês marcaram? Porque a Pro não vai ler todos os textos. Ô, professora, eu não lembro. Não lembra? A. O Cauã marcou A. Luiz Eu marquei Otávio. letra E. Luiz Otávio marcou a E. Nessa questão aí, eu marquei a letra Sim. E de escola. Eu A marquei a Júlia letra marcou. E a Júlia Gabriele? E também. E também. Eu já vou na resposta correta, E. Os textos 1, 2, 3 e 5, ainda que de diferentes gêneros e com diferentes perspectivas, abordam o envolvimento que as pessoas, de um modo ou de outro, têm com a leitura. Porque a Pro leu aqui para vocês os textos 5, né, que comparou ali os textos eletrônicos digitais com o de papel. Eu li também para vocês O Pai dos Burros, e aí a gente tem um verso aqui, que é o texto 3, aula de leitura, que vocês devem ter lido na hora da prova. Só estou passando para relembrar, tá? O texto 2, que foi a descoberta, lembra do Buscapé, que era danado, hiperativo? Estão lembrados? Então, Sim. esses eram os textos. E a Eu pergunta é, a partir da abordagem do tema de leitura dos textos 1, 2 e 3, marque a alternativa correta. E vocês falaram alguns para mim, a alternativa E, que é realmente a correta. Por quê? Vamos lá.
Vou chegar lá. Ainda que de diferentes gêneros e com diferentes perspectivas, abordam o envolvimento que as pessoas, de um modo ou de outro, têm com a leitura. Porque em todos eles tinham o fato de ler. O buscapé era porque ele aprendeu a ler depois, que os pais estavam preocupados, se lembram? E depois veio o verso sobre a leitura, veio o texto sobre o e-book, e veio também sobre aquele que eu li lá, o primeiro. Beleza? Então, de um modo ou de outro, tá bom, Júlia. É por esse motivo que a alternativa da 8ª questão é a E. Espera só um pouquinho. Agora acabou, eu vou abrir a outra prova. Só um minutinho, por favor. Tá. Oi, Eduardo, tudo bom? Agora que a Pro te viu aí. A disciplina do amor. Confere aí, pessoal. Confere, prof. Tá, só um pouquinho. Compreensão, interpretação e conhecimento linguístico. Texto 1, a disciplina do amor. Foi na França, durante a Não Segunda está Grande compartilhando, professora. Como? Não está compartilhando. Verdade, peraí. Professor, você queria enganar a gente, né? Fiz tudo e não compartilhou. Arrependimento, hein? É muito legal esse texto, faz lembrar um filme que eu não sei se vocês assistiram. Que Eu depois assisti esse filme. Ai, como que é mesmo o nome? A Pro esqueceu, do cachorro lá que ficou esperando. Hiro, alguma coisa assim. Como? Hiro, eu acho. A Pro vai lembrar. Foi na França, durante a Segunda Grande Guerra, um jovem tinha um cachorro que todos os dias, pontualmente, ia esperá-lo voltar do trabalho. Postava-se na esquina um pouco antes das 6 da tarde. Assim que viu o dono, ia correndo ao seu encontro e, na maior alegria, acompanhava-o com seu passinho saltitante de volta à casa. A vila inteira já conhecia o cachorro e as pessoas que passavam faziam-lhe festinhas e ele correspondia. Chegava até correr todo animado atrás dos mais íntimos, para logo voltar atento ao seu posto e ali ficar sentado até o momento em que seu dono apontava lá longe. Mas eu avisei que o tempo era de guerra. O jovem foi convocado. Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo? Continuou a ir diariamente até a esquina. Fixo o olhar naquele único ponto, a orelha em pé, atento ao menor ruído que pudesse indicar a presença do dono bem-amado. Assim que anoitecia, ele voltava para casa e levava sua vida normal de cachorro, até chegar o dia seguinte. Então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata, como se tivesse um relógio preso à pata, voltava ao posto de espera. O jovem morreu num bombardeio, mas no pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Quiseram prendê-lo, distraí-lo, tudo em vão. Quando ia chegando aquela hora, ele disparava para o compromisso assumido todos os dias. Com o passar dos anos, a memória dos homens. As pessoas foram se esquecendo do jovem soldado que não voltou. Casou-se a noiva com um primo. Os familiares voltaram-se para outros familiares. Os amigos para outros amigos. Só o cachorro, já velhíssimo, era jovem quando o jovem partiu. Continuou a esperá-lo na sua esquina.
as pessoas estranhavam. Mas quem esse cachorro está esperando? Uma tarde, era inverno. Ele lá ficou, o focinho sempre voltado para aquela direção. A disciplina do amor. É a história que eu estou Eu falando. odeio esse texto, professor. Ele é muito triste. É lindo, é do Ô, cachorro Ragi. Eu já vi 2 filmes sobre esse cachorro. Não é do mesmo cachorro, mas é quase a mesma coisa. É esse filme desse texto, e tem um outro que o homem, ele estava na cidade, não era de guerra. Ele estava indo, aí no serviço ele infartou. O cachorro ficava lá Isso. esperando O ele. Ragi, né, Luiz Ai, Otávio? eu só não gosto desse texto porque ele é triste, professora. É. E o filme também a gente chora, pelo menos eu chorei bastante É. com o Ragi. É linda a história, foi real, e até hoje tem uma estátua do cachorro lá. Questão número, agora me perdi, né? A 9. É isso, pessoal? 9. No trecho final do conto, uma tarde, era inverno, ele lá ficou, o focinho sempre voltado para aquela direção. Lígia, a autora, quer dizer de forma poética e sutil que o cachorro visualizou seu dono vindo em sua direção, perdeu as esperanças que o dono pudesse algum dia retornar, permaneceu à espera do seu dono, passando a viver naquele local, cansou-se de esperar por seu dono e ficou ali à espera de um novo tutor, ou morreu, provavelmente de frio, à espera de seu dono, como fazia todos os dias. E aí? Eu marquei C. Quem mais? Aqui, letra E. Professora, eu marquei letra C nessa questão. E a Eu marquei Júlia? letra E, escola. E a Júlia Gabriele? E também. E o Marcelo? E o Eduardo? Marcelo saiu. A alternativa correta aqui é a E. Morreu, gente. Provavelmente de frio. Quando ele diz, era uma tarde de inverno, e lá ele ficou, né? Ela quer dizer que ele morreu ali mesmo à espera do seu dono. Ai, que triste, né? Pelo amor. Vamos lá. Mudando de questão. Gostei desse texto. Gostei desse texto. Gostou, né? Questão 10. Se eu ver o filme, eu choro até o outro dia. Ai, é muito triste mesmo. Sobre o texto 1, é correto afirmar que o foco narrativo do conto é em terceira pessoa, embora no terceiro parágrafo haja o uso da primeira pessoa. Sim ou não? Pode voltar no terceiro parágrafo? Vou voltar no terceiro parágrafo. Muito bem, Ana Beatriz. Bora lá. A hora que eu li, eu frisei a minha leitura no terceiro parágrafo. Quem avisou? O narrador. O narrador. Foi o narrador. A primeira alternativa A. O que está dizendo aí na alternativa A? O foco narrativo do conto é em terceira pessoa, embora no terceiro parágrafo haja o uso da primeira pessoa. Verdadeiro ou falso? Eu coloquei essa, marquei essa. Eu também marquei letra A. É, marquei. eu não participei da prova, mas eu acho que eu marcaria essa. Claro que é a letra A. Era só voltar lá nesse parágrafo que a gente já vai descobrir que o foco narrativo foi realmente esse conto em terceira pessoa, mas está escrito lá, eu já falou que está em primeira pessoa. E não é a B, porque é uma história que aconteceu na época da Primeira Guerra Mundial, e lá está dizendo que foi na Segunda Guerra. Se lembram? O desfecho da narração apresenta um final feliz? Foi feliz? Não. Não. Nem um Na pouco. D, trata-se de uma
texto narrativo fábula. Imagina, gente, não é fábula. E na E, apresentar narrador-personagem, pois trata das memórias de um amigo jovem soldado e seu animal de estimação. Poderia confundir com a E, mas já na primeira dá para descobrir que é a verdadeira. Questão número 11. Analise o período abaixo extraído do conto. Foi na França, durante a Segunda Grande Guerra, um jovem tinha um cachorro que todos os dias, pontualmente, ia esperá-lo voltar do trabalho. O uso dos 2 pontos justifica-se por... Para que a gente usa 2 pontos? Para estabelecer relação entre 2 enunciados. Quem que está tentando falar, mas está ruim a Luiz Otávio? Não, professor, sem querer deixar o áudio ligado. Ah, tá. Então, a gente sabe aí que os 2 pontos é usado para estabelecer relação entre 2 enunciados, indicando o quê? Que há uma situação, uma citação, uma enumeração ou uma explicação referente à primeira. Então, olha aqui, ó. Foi na França, durante a Segunda Grande Guerra, 2 pontos. O que ele está fazendo? Um jovem tinha um cachorro, ele está explicando. Então, olha só. Alternativa é A. Está indicando a enumeração de características do personagem principal? Não, porque senão colocaria um jovem, aí explicaria o que significa, como ele era, a característica dele. Isso mesmo, garoto. Letra B. Apresenta um diálogo. Está apresentando um diálogo entre os personagens Não. presentes? Porque senão ia ter que ter travessão no início, ou ia falar. Muito bem. Isso Não é. mesmo. Letra C. Ele está introduzindo o contexto, apresentando previamente alguns personagens? Sim. Sim, alternativa correta. Muito Errado. bem. Ele está antecedendo a citação ou fala de um conceituado autor como Lígia Fagundes Telles? Não. E tá Não. um fato já citado não está explicando, beleza? Então, aí a alternativa C dá 11. Questão número 12. Observe o fragmento abaixo, extraído do texto. Quiseram prendê-lo, distraí-lo. Os termos destacados referem-se ao... Referem-se a quem, pessoal? Cachorro. O cachorro. Né? Ao cachorro que ia ao encontro do dono. Ele ia De todo... primeira, não precisa nem ler, só a questão vai direto. Exatamente. Alternativa D aí. Essa estava muito facinho, né? Agora vamos para a penúltima, certo? 11, 12, não, 13 agora, né? Antepenúltimo. A expressão relógio preso à pata, linhas 13 e 14, sugere que, tá vendo que está em aspas, o relógio estava preso à pata dele? Sim. Existia um relógio lá preso na pata dele? Sim ou não? Não, quando tá em aspas também que dizendo, porque ele vai Ai, acabar professora, aquela hora. professora, eu falei um monte de coisa e o microfone estava desligado. Então, pode falar. O que você falou? Não, eu ia falar que, assim, não era literalmente um relógio preso à pata, que era um modo de falar porque ele era pontual, ele meio que edificava as horas, vamos dizer assim. Garota! Muito bem, está prestando atenção, isso aí. Não era que o relógio estava lá preso, mas ele era pontual. Muito bem, Ana Beatriz. A expressão relógio preso à pata, entre aspas, sugere que o cachorro sempre perdia a hora, há sinal afetivo entre o cão e seu cuidador, o cão tinha um jeito singular para encontrar o dono, o cachorro realizava a ação sempre no mesmo horário. Sim.
Isso. Sim. A D tá muito fácil, professora. Letra D. Muito fácil. A Aninha respondeu aí prontamente. Agora, leia a tirinha abaixo para responder os itens 18 a 20. Hoje é fofinho e querido, mas ele cresce e precisa de atenção e cuidados. Pense bem antes de adotar um bichinho. Ouviu? Não é só me levar para casa. Olha só o que o Armandinho está falando para o cachorro, gente. Meu Deus do céu. Muito joia. Questão número 14. Agora sim é a última. Penúltima. A tirinha utilizada entre elementos verbais e não verbais, a cara do cachorrinho. Esse gênero textual apresenta geralmente uma temática humorística. Analise todos os componentes do texto acima e assinale a alternativa que explica o que gera o humor da tira. Gente, aonde que está gerando o humor da tira? Qual a alternativa que foi aí? C. E A. A letra C. A letra C, né? Dos papéis do Armandinho. Primeiro, Isso Armandinho mesmo. estava feliz porque ele encontrou o cachorrinho e depois ele estava bravo. Então, onde já se O viu que uma mais deixa claro é que a questão C, além, assim, que uma das coisas que mais deixa claro é a inversão dos papéis, lá no meio exatamente da frase. aonde já se viu, né? Ouviu? Não é só levar para casa, é o contrário, né? Essa estava também muito fácil, né, pessoal? Se tiveram alguma dúvida? Vou fazer uma simples Não. pergunta. Agora a última questão, vamos lá. No primeiro quadrinho, quando Fê, a amiga de Armandinho, diz, olha lá, a Fê aqui, ó, mas ele cresce e precisa de atenção e cuidados. O vocábulo destacado mas tem, dentro do contexto da tira, o valor semântico de esse mas. Olha só, você pode... Oposição. De que é isso? Adversidade. É. Letra E. Letra E, adversidade. A diversidade, vocês Que é estão igual a muito oposição. aqui. É uma oposição, isso mesmo, Lucas. É uma... Opa, o que aconteceu aqui? Espera aí. Espera só um pouquinho. Exatamente, é uma ideia de oposição, né? É como se dissesse, ele não vai ficar pequenininho a vida toda, não. Ele vai crescer e precisa de cuidados. Então, aqui ele tem uma adversidade. Vocês estão de parabéns.